Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a aula de número 125, nono ano, língua portuguesa. Vamos ver os objetivos da aula? O objetivo dessa aula é revisar as construções textuais com orações subordinadas, adjetivas restritivas e explicativas. Também vamos revisar o uso da vírgula nesse tipo de oração. Para início de conversa, eu coloquei ali mais uma coisinha sobre qualidade de vida, que é o uso do protetor solar. Você usa protetor solar? Qual a importância do filtro solar na vida das pessoas? Nós vamos ler um textinho agora que vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você pensasse um pouco. Será que é preciso mesmo usar o filtro solar? Você usa? Pense um pouquinho sobre isso. A importância do protetor solar. O uso do protetor solar é extremamente importante. Ele ajuda a combater o câncer de pele, que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol, além de evitar a insolação, queimaduras, manchas, envelhecimento precoce, flacidez, lesões, entre outras complicações. O protetor solar não deve ser utilizado apenas nos dias de sol. Ele deve ser usado todos os dias, até mesmo no inverno. Especialistas da área afirmam que a eficácia do protetor está diretamente relacionada com a dosagem correta que deve ser aplicada sobre o corpo, levando-se em consideração a cor e o tipo de pele. Dermatologista Thomas Fitzpatrick classificou a pele em 6 tipos e deu dicas de proteção. Tipos 1 e 2, peles muito brancas e peles brancas. Dica: para esses tipos de pele que jamais se bronzeiam e queimam-se com extrema facilidade, recomenda-se o fator de proteção 60, pois tais protetores são capazes de bloquear 98,5% dos raios ultravioletas. Tipo 3 e 4, peles ligeiramente morenas e peles morenas. Dica: essas peles já contam com uma pequena proteção natural. Queimam-se com facilidade, mas podem ficar bronzeadas e por isso podem ser protegidas com o fator de proteção 30, que filtra 96% dos raios ultravioleta. Tipo 5 e 6. Pele muito morenas e peles negras. Dica: para essas peles que ficam bronzeadas com facilidade e raramente se queimam, o fator de proteção 15, que filtra 87% dos raios ultravioletas, é o mais indicado. Por fim, os especialistas fazem as seguintes recomendações para o uso de protetores e bloqueadores: espalhar no corpo e no rosto, sem esquecer as orelhas, pés e pescoço, no mínimo 30 ml de protetor. Usar sempre a palma das mãos para aplicar o creme ou o gel. Passar nova camada após contato com a água. Usar boné, que já funciona como fator de proteção 7 para o rosto e 5 para o pescoço. Cuide-se, não deixe de usar o protetor solar. Então, esse texto está disponível na página da Unirios, mas ele foi publicado em outro local. Vamos refletir um pouquinho a respeito disso? Então, nesse texto foi colocado ali que existem 6 tipos de peles, vamos relembrar: brancas e muito brancas, morenas e um pouco mais escuras, peles escuras e muito escuras. Então, ele colocou ali 6 tipos. A branca é aquela que se queima com muita facilidade, a morena é aquela que bronzeia um pouco e não se queima tanto, e a pele negra, ou a pele mais escura, é a pele que tem mais dificuldade de se bronzear e pode se expor um pouco mais ao sol. O que não quer dizer que se a pele é negra, não se queime, ok? Mas a pele muito branca não bronzeia, tá, gente? Então, essa história de ficar no sol torrando para tentar se bronzear, se você é muito branco, não adianta, você vai só se machucar. Não faça isso, tá? Releia o trecho a seguir. O uso do protetor solar é extremamente importante. Ele ajuda a combater o câncer de pele, que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol. Especialistas da área afirmam que a eficácia do protetor está diretamente relacionada com a dosagem correta, que deve ser aplicada sobre o corpo, levando-se em consideração a cor e o tipo da pele. No segundo caso, a eficácia do protetor está diretamente relacionada com a dosagem correta, que deve ser aplicada sobre o corpo,
Nesse caso, há uma restrição ou especificação? A dosagem correta de quê? Aquela que deve ser passada sobre o corpo. Então, aqui nós temos uma especificação, gente. Nós temos uma restrição. De que dosagem nós estamos falando? Daquela que deve ser passada sobre o corpo. Oração subordinada adjetiva. Vamos lembrar, então. As orações subordinadas adjetivas possuem duas classificações, de acordo com a sua função. Elas podem ser restritivas, quando ela limita ou restringe o significado do termo a que o pronome se refere, ou explicativa, quando ela apresenta uma explicação ou informação acessória ao termo antecedente. As restritivas, nesse caso, a eficácia do protetor está diretamente relacionada com a dosagem correta que deve ser aplicada ao corpo. Que dosagem correta? Aquela aplicada ao corpo. Então, dentre todas as outras dosagens corretas, está se falando da dosagem que deve ser aplicada ao corpo. E não beber, por exemplo. As explicativas. O câncer de pele, vírgula, que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol. Ali ele já falou do tipo específico de câncer, que era o de pele. Então, ele não está dando nova restrição ao novo tipo de câncer. Ele explicou que o câncer de pele pode ser causado por longo período de exposição ao sol. Então, ali ele está fazendo uma explicação e não uma restrição, ok? Exercício número 1. Analise o trecho a seguir. Peles muito brancas e peles brancas. Dica: para esse tipo de pele branca, que jamais se bronzeia e queimam-se com extrema facilidade. Nesse caso, trata-se de uma oração restritiva ou explicativa? Quero que você justifique a sua resposta. Então, para esse tipo de peles, vírgula, que jamais se bronzeiam e queimam-se, é restritiva ou é explicativa? Pense um pouquinho e eu já retorno.
nesse caso, nós vemos aqui que existe uma informação a mais, gente, sobre as peles brancas ou muito brancas. Inclusive, é separado por vírgulas, né? Nesse caso, trata-se de uma explicativa, que acrescenta informações ao leitor. A restrição já havia sido feita anteriormente, quando ele disse peles muito brancas. Se ele não tivesse dito peles muito brancas, se ele tivesse dito peles que se queimam com facilidade, aí seria restritivo. Mas ele já tinha dito peles muito brancas, vírgula, que se queimam com facilidade. Nesse caso, é uma explicativa. Ele estava explicando que as peles brancas, em geral, queimam com facilidade. Quiz. Para esses tipos de peles, que jamais se bronzeiam e queimam-se com extrema facilidade, o uso da vírgula se justifica, pois se trata de uma restrição ou especificação, se trata de um acréscimo de informação que vem à parte, se trata de uma pausa para respirar, ou se trata de um aposto e por isso deve vir entre vírgulas. O que vocês acham? Pensem um pouquinho e eu já volto. E aí, o que você respondeu? Nesse caso, trata-se de um acréscimo de informação que vem à parte. Nós já sabíamos que nas orações subordinadas adjetivas explicativas, a gente tem o uso da vírgula. Então, quando eu tenho ali uma explicação que vem à parte, utiliza-se vírgula, ok? A pontuação, no caso das orações subordinadas adjetivas, funciona assim. Nas restritivas, não se deve usar a vírgula, já que estamos oferecendo uma especificação ao objeto retomado. E nas explicativas, a gente utiliza a vírgula. Então, vejamos. Adjetiva restritiva, não se usa vírgula. Adjetiva explicativa, se usa vírgula. Exercício. Analise os trechos a seguir. De que tipo de oração adjetiva se tratam? Número 1. Podem ser protegidas com fator de proteção 30, que filtra 96% dos raios. Número 2. Peles muito morenas e peles negras. Dica: para essas peles, vírgula, que ficam bronzeadas com facilidade e raramente se queimam. Eu quero que vocês analisem essas duas orações e me digam, são orações subordinadas adjetivas restritivas ou explicativas? Pense um pouquinho e nós já retornamos.
Vamos ver a resposta? As duas são explicativas. Se você prestou atenção no que eu te falei, você reparou que tem uma vírgula ali e, portanto, se trata de uma explicativa. Em um, a oração acrescenta a informação de que os filtros solares 30 bloqueiam 96%. E em 2, acrescenta a informação de que as peles negras ficam bronzeadas e raramente se queimam. Quiz. Analise o trecho a seguir. Usar o boné que já funciona como fator de proteção 7 para o rosto e 5 para o pescoço. A que termo o pronome relativo que se refere? Boné, usar, proteção ou pescoço? Vou ler de novo. Usar o boné que já funciona. Quem é que funciona? Pense um pouquinho e nós já voltamos. Nesse caso, o termo se refere a boné. Vejam ali, usar o boné que funciona. Quem é que funciona? O boné. As outras, usar, proteção e pescoço, não tem relação. Vamos ver um outro texto agora? Qual a importância dos protetores solares? Diante de tantos efeitos nocivos causados pela radiação UV, torna-se necessária a proteção da pele. Para isso, vários acessórios podem ser usados, como chapéus, bonés, óculos e vestimentas. Entretanto, nem sempre a fotoproteção nesses casos é eficiente. Nesse sentido, são importantes aliados os protetores solares, que são cosméticos eficientes encontrados na forma de loções, óleos, géis, emulsões, entre outras formas de apresentação. Os protetores solares apresentam filtros que absorvem, refletem ou dispersam a radiação ultravioleta. Para determinar a qualidade de proteção desses filtros, devemos analisar o fator de proteção solar, ou FPS, desses produtos. O FPS pode ser definido como a relação entre o tempo necessário para a radiação ultravioleta provocar uma reação eritematosa, vermelhidão na pele, protegida em comparação com a mesma pele sem nenhuma proteção. Imagine, por exemplo, que uma pessoa escolha um protetor solar 30. O tempo de exposição solar necessário para ocorrer vermelhidão, nesse caso, será 30 vezes maior em relação ao tempo sem o protetor. Vamos reler aqui então. Os protetores solares, vírgula, que são cosméticos eficientes encontrados na forma de loções. 2. Os protetores solares apresentam filtros que absorvem, refletem ou dispersam radiação ultravioleta.
Neste caso, nessas duas orações, vamos voltar ali. Eu quero que você me diga no próximo exercício se essas orações são orações subordinadas, adjetivas explicativas ou restritivas. Vamos ver. Por que foi usado a vírgula no trecho 1? Vamos ver ali de novo. Os protetores solares, vírgula, que são cosméticos eficientes. Por que foi usada a vírgula no trecho 1? Você deve me explicar, por favor, e eu já retomo.
Pessoal, nesse caso, a vírgula foi utilizada porque se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Foi colocado ali uma informação a mais. Foi usada porque a vírgula porque introduz uma explicação sobre o que é filtro solar e não restringiu um tipo de filtro solar. Então, por se tratar de uma oração subordinada adjetiva explicativa, deve-se usar a vírgula, tá? Porque é uma explicação à parte. Vamos reler novamente. Os protetores solares, vírgula, que são cosméticos eficientes encontrados na forma de loções. Ou número 2, os protetores solares apresentam filtros que absorvem, refletem ou dispersam a radiação ultravioleta. No trecho 2, por que não foi utilizada a vírgula? Essa tá fácil, hein, gente? Porque introduz uma informação a mais? Porque introduz uma restrição ou especificação? Porque introduz uma nova oração? Ou porque introduz um fato novo? Pense um pouquinho e nós já retornamos. E o que vocês responderam? Vamos analisar? No trecho 2, não foi utilizado a vírgula porque introduz uma restrição ou uma especificação. Vamos voltar lá para a gente ver? Olha lá, os protetores solares apresentam filtros. Que tipo de filtros? Aqueles que absorvem, refletem ou dispersam a radiação ultravioleta. Portanto, introduz uma restrição e não uma informação a mais e nem um fato novo. Vamos rever. Os protetores solares apresentam filtros que absorvem, refletem ou dispersam a radiação ultravioleta. Nesse caso, temos uma especificação para filtros. Que tipo de filtros? Aqueles que absorvem. Muito bem. Resumindo, na aula de hoje, nós revisamos o uso das orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas para a compreensão de um texto. Revisamos também o uso da vírgula nessas construções. Então, vamos relembrar aqui. Nós vimos que as orações subordinadas adjetivas restritivas são aquelas que oferecem uma restrição. Eu diminuo de um grupo grande, por exemplo, filtros. Que tipo de filtros? Aqueles que absorvem e refletem a luz, ok? Essas são as orações restritivas. Lembra que eu falei na aula passada? Professora que ensina português. Que tipo de professora? Eu peguei um tipo específico, eu tinha lá uma generalização, que era professora, e aí eu pego um tipo específico de professora. Professora que ensina português. Então, isso
é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já as orações subordinadas adjetivas explicativas são aquelas que acrescentam uma informação a mais. Essa informação a mais, ela está aparecendo ali justamente para que o leitor consiga visualizar outros detalhes, não é mesmo? Vamos rever aqui. Então, nesse caso, os protetores solares, vírgula, que são cosméticos eficientes. Ali eu tenho uma explicação a mais do que são protetores solares. Por exemplo, eu tinha dado o exemplo anteriormente. Professores, vírgula, que trabalham ensinando. Uma informação a mais. Então, eu não estou especificando um grupo de professores que trabalham ensinando, porque todos os professores trabalham ensinando. Esse é o trabalho do professor. Então, eu tenho ali uma especificação, eu tenho ali uma informação a mais e não uma especificação, ok? Lembrando também do uso da vírgula. O uso da vírgula é muito simples. Você, quando tiver uma oração subordinada adjetiva restritiva, não se usa vírgula. Quando tiver uma oração subordinada adjetiva explicativa, eu devo utilizar a vírgula. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem a relação entre as orações subordinadas, adjetivas e o texto. Eu entendo, pessoal, que esse assunto, ele não é um assunto assim tão simples, ele não é um assunto que você vê no dia a dia, mas ele é importante para que você consiga aí analisar o seu texto, entender essas funções textuais, ok? Nesta aula de hoje, nós fizemos aí uma revisão, mas já há 4 aulas nós vínhamos trabalhando com essa noção de explicação e restrição dentro do texto. Eu espero que você tenha compreendido como que isso funciona e eu dou a seguinte indicação para você, que você, a partir de agora, busque pesquisar mais, fazer outros exercícios, compreender melhor como que isso funciona, para que assim você se torne um leitor mais ávido, um leitor que consegue aí ler as entrelinhas do texto, que consegue compreender aquilo que está dito no seu texto, ok? Então, pessoal, na aula de hoje, nós revisamos aqui a questão das orações subordinadas adjetivas e também vimos a importância dessas orações subordinadas no uso da vírgula. Se você não sabe como utilizar a vírgula, pesquise. E agora você já sabe que quando eu tenho ali uma oração subordinada adjetiva e ela é precedida por vírgula, ela se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, pessoal, que nós já encerramos esse assunto das orações subordinadas, eu queria falar um pouquinho dos textos que a gente leu nessas últimas aulas. Nós lemos alguns textos que falavam aí de qualidade de vida, de cuidados com a saúde. Dentre esses textos, andar de bicicleta, usar protetor solar, tomar bastante água, cuidar com o sal. Pessoal, é muito importante que vocês analisem o que vocês estão fazendo e se protejam e se cuidem e cuidem da sua vida. Que é muito mais fácil você prevenir um tipo de doença do que depois você ter que tomar algum tipo de remédio. Então eu digo para vocês, se cuide, aproveite a sua vida, brinque, use protetor solar e fique bem. Tá? Para que você tenha o registro da sua frequência computado, você deve clicar lá no primeiro exercício. Não deixe de fazer isso, senão você vai ganhar falta, tá? Então eu peço para que vocês não esqueçam de computar aí as suas presenças e até a próxima aula. Eu agradeço vocês, muito obrigado pela presença e até mais.